presidente americano tem entre suas políticas, talvez a política mais polêmica internamente hoje é a de caça a imigrantes. Imigrantes que não têm uma documentação, imigrantes que têm documentação, visto temporário. Isso é um problema e uma polêmica nos Estados Unidos, já resultou até em morte. O presidente Trump considera todos esses imigrantes criminosos. O senhor disse agora há pouco que na conversa com o presidente Trump pode acertar de receber criminosos para o Brasil ou quem cometeu o crime por lá. Não, você não ouviu isso aqui. Não, o senhor disse não, de você não ouviu isso combater aqui. Não exatamente dessa forma. Não é comum que um presidente da República leve o nome de um empresário específico à mesa da Casa Branca. Quando isso acontece, não se trata apenas de justiça. Trata-se de poder. Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter enviado informações a Donald Trump pedindo cooperação para prender Ricardo Magro, empresário do setor de combustíveis apontado como um dos maiores devedores do país. Um brasileiro que vive nos Estados Unidos passa a integrar oficialmente a pauta diplomática entre duas das maiores economias do hemisfério. Isso muda a escala do problema. O que era um caso tributário se transforma em assunto de política externa. O que parecia disputa fiscal interna passa a envolver soberania, cooperação internacional e sinalização estratégica. Quando um chefe de Estado decide internacionalizar um nome, ele está enviando uma mensagem, não apenas ao país parceiro, mas ao mercado, ao sistema político e aos grupos econômicos que orbitam setores sensíveis da economia. A pergunta central não é apenas se haverá prisão ou extradição. A questão é por que esse gesto foi feito agora e o que ele revela sobre o momento político brasileiro. Pode ser uma ofensiva legítima contra o crime organizado. Pode ser um movimento calculado para consolidar a autoridade. Pode ser ambos. Porque aqui não estamos falando apenas de um empresário. Estamos falando de dinheiro, influência e do controle de um setor estratégico. E quando política externa e disputa econômica se cruzam, nada é trivial. Ricardo Magro não é um nome popular fora do noticiário econômico e policial. Mas dentro do setor de combustíveis, ele representa algo muito maior do que um empresário isolado. Advogado de formação, tornou-se conhecido por assumir o controle do Grupo Refit, responsável pela antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, uma unidade privada que opera em um dos mercados mais sensíveis da economia brasileira, o de derivados de petróleo. O setor de combustíveis no Brasil sempre foi terreno fértil para disputas tributárias complexas. A cadeia envolve refinarias, distribuidoras, importadores, bases logísticas e postos. Cada etapa carrega incidência de impostos federais e estaduais. Quando há brechas, o impacto nas contas públicas é bilionário. Não por acaso, operações policiais ao longo das últimas décadas apontaram esquemas estruturados de sonegação e uso de empresas de fachada para reduzir artificialmente a carga tributária. É nesse ambiente que o nome de Magro aparece. Segundo a Receita Federal e reportagens especializadas, a Refit acumula dívidas fiscais de grande magnitude, contestadas judicialmente pela empresa. O empresário já foi citado em investigações envolvendo suspeitas de fraude tributária, lavagem de dinheiro e estruturas societárias complexas no exterior. Ele nega irregularidades e sustenta que os débitos são discutidos na justiça, dentro das regras do devido processo legal. Há aqui um ponto central. No Brasil, grande parte das disputas bilionárias entre empresas e o fisco se arrasta por anos nos tribunais. Nem toda dívida tributária configura crime automaticamente. A fronteira entre planejamento tributário agressivo, inadimplência e conduta criminosa depende de decisões judiciais específicas. Essa distinção é crucial para entender o peso político da situação. Quando o presidente da República rotula alguém como o maior devedor do país e leva o caso ao plano internacional, ele transforma uma disputa técnica em símbolo público. A figura do empresário passa a representar algo maior, uma narrativa de enfrentamento contra estruturas que drenam recursos do Estado. A questão deixa de ser apenas contábil, passa a ser política. E em um país marcado por escândalos fiscais recorrentes no setor de combustíveis, o caso ganha dimensão estratégica. Levar esse caso à mesa de negociação com os Estados Unidos não é um ato protocolar, é uma escolha estratégica. Quando Lula decide envolver Donald Trump em uma pauta que, à primeira vista, poderia permanecer restrita ao judiciário brasileiro, ele altera o enquadramento do problema. O debate deixa de ser doméstico
e passa a integrar o campo da cooperação internacional em segurança e combate a crimes financeiros. Brasil e Estados Unidos possuem tratados de assistência jurídica mútua e acordos de extradição. Esses instrumentos existem para casos em que há acusação formal, mandado válido e tipificação penal compatível nos dois sistemas jurídicos. Ao acionar essa possibilidade no plano político, o governo brasileiro sinaliza duas coisas ao mesmo tempo: disposição de internacionalizar o combate ao que classifica como crime econômico e intenção de mostrar firmeza diante da opinião pública. O gesto também revela pragmatismo. Lula e Trump representam campos políticos distintos, com visões divergentes em vários temas globais. Ainda assim, segurança e combate ao crime organizado são áreas tradicionalmente usadas como pontes diplomáticas. Ao escolher esse terreno comum, o presidente brasileiro reduz o risco ideológico da conversa e prioriza um tema de interesse transversal. Há também o componente interno. O combate à criminalidade econômica é pauta sensível no Brasil. A percepção de impunidade para grandes devedores e empresários acusados de irregularidades alimenta descrédito institucional. Ao transformar um caso específico em símbolo de enfrentamento, o governo reforça a narrativa de que está disposto a agir inclusive fora das fronteiras nacionais. Mas existe uma camada mais profunda. Ao envolver Washington, o Planalto eleva o custo político da inação. Se houver resposta positiva dos Estados Unidos, o governo capitaliza politicamente. Se houver resistência ou entraves jurídicos, a responsabilidade se desloca parcialmente para o exterior. Em ambos os cenários, o gesto produz efeito narrativo. Não se trata apenas de prender alguém. Trata-se de projetar autoridade. Quando um chefe de Estado leva um nome próprio para a discussão internacional, ele está moldando a percepção de força do governo. E em política, percepção é poder. Se a política opera no campo dos gestos e das mensagens, o direito funciona sob regras muito mais rígidas. E é aqui que a complexidade aumenta. Para que haja prisão ou extradição nos Estados Unidos, não basta vontade política. É necessário que exista acusação formal, mandado válido e tipificação penal, que também seja reconhecida pela legislação americana. A extradição depende do princípio da dupla tipicidade. O fato precisa ser considerado crime em ambos os países. Além disso, dívidas tributárias, por si só, não configuram automaticamente crime passível de extradição. É preciso comprovar fraude, dolo ou estrutura organizada para lesar o fisco. Outro ponto relevante é o estágio processual. Processos tributários no Brasil frequentemente passam por longas disputas administrativas e judiciais antes de qualquer condenação definitiva. Enquanto há contestação formal em curso, a caracterização penal pode se tornar mais complexa. A justiça americana tende a exigir documentação robusta, provas consolidadas e decisões judiciais claras antes de autorizar qualquer medida restritiva. Existe ainda a questão da residência e da situação migratória. Caso o empresário esteja legalmente nos Estados Unidos, com visto ou autorização válida, o processo pode se tornar ainda mais delicado. A extradição não é automática nem rápida. Pode levar anos, envolver recursos e audiências, além de avaliação política do Departamento de Estado. Isso significa que o anúncio feito no plano diplomático não se traduz imediatamente em consequência prática. Entre o gesto político e a efetiva prisão existe um percurso jurídico longo e tecnicamente exigente. A política pode acelerar discursos. O direito impõe etapas. E é justamente nessa distância entre intenção e execução que o caso ganha tensão. Porque, se o processo não avançar, a narrativa de firmeza pode se esvaziar. Se avançar, inaugura-se um precedente relevante na cooperação penal entre Brasil e Estados Unidos, envolvendo crimes econômicos de grande escala. O resultado dependerá menos da retórica e mais da solidez jurídica do caso. O setor de combustíveis no Brasil não é apenas um segmento econômico comum. Ele está no centro da engrenagem produtiva do país. Transporte, logística, agronegócio, indústria e consumo urbano dependem diretamente da estabilidade e da previsibilidade desse mercado. Qualquer distorção nesse sistema reverbera em preços, inflação e arrecadação pública. Historicamente, trata-se também de um dos setores mais vulneráveis a fraudes tributárias sofisticadas. A estrutura de impostos sobre combustíveis envolve tributos federais e estaduais, com diferentes regimes de cobrança ao longo da cadeia.
Essa complexidade abre espaço para disputas jurídicas legítimas, mas também para esquemas artificiais de redução de carga tributária, uso de empresas interpostas e simulações de operações comerciais. Diversas operações policiais, ao longo dos últimos anos, identificaram organizações que exploravam essas brechas para gerar vantagem competitiva e legal. Empresas que pagam menos imposto conseguem vender combustível a preços inferiores, pressionando concorrentes e criando distorções de mercado. O prejuízo não é apenas fiscal, é também concorrencial. Quando o governo federal escolhe um empresário desse setor como símbolo de enfrentamento, a mensagem não é dirigida exclusivamente a ele. O recado alcança todo o mercado. Sinaliza que o Estado pretende atuar com mais rigor em um ambiente tradicionalmente marcado por litígios bilionários e disputas prolongadas. Há ainda o fator arrecadatório. Em momentos de pressão sobre as contas públicas, recuperar créditos tributários relevantes se torna prioridade estratégica. Combustíveis representam uma fatia significativa da receita indireta do país. Um caso emblemático pode funcionar como instrumento pedagógico, reforçando a ideia de que grandes devedores não permanecerão à margem do sistema. Nesse contexto, o episódio deixa de ser individual. Ele passa a dialogar com uma disputa estrutural. Quem controla as margens de lucro em um setor estratégico e quais são os limites toleráveis entre planejamento tributário agressivo e fraude deliberada? Quando a política se volta para esse terreno, o impacto ultrapassa o noticiário. Ele alcança a própria arquitetura econômica do Estado. Quando um presidente recorre a outro país para tratar da situação de um cidadão nacional, surge inevitavelmente a discussão sobre soberania. À primeira vista, pedir cooperação internacional pode parecer sinal de dependência. No entanto, no mundo contemporâneo, fluxos financeiros, estruturas empresariais e movimentações patrimoniais ultrapassam fronteiras com facilidade. Crimes econômicos, quando existem, raramente permanecem confinados a um único território. A cooperação jurídica internacional tornou-se instrumento comum entre estados que desejam combater lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraudes fiscais transnacionais. Nesse sentido, acionar os Estados Unidos não é gesto extraordinário, é a utilização de um canal institucional previsto em tratados. O ponto sensível está na forma como isso é comunicado politicamente. Ao tornar público o pedido e personalizar o caso, o governo brasileiro assume risco calculado. Internamente, pode fortalecer a imagem de enfrentamento a grandes grupos econômicos. A mensagem é clara: não haverá refúgio confortável no exterior para quem deve ao Estado brasileiro, segundo a narrativa oficial. Externamente, o gesto também funciona como demonstração de alinhamento em pautas de segurança e combate ao crime financeiro. Temas que interessam a Washington independentemente da orientação ideológica de quem ocupa a Casa Branca. Trata-se de pragmatismo diplomático. Mas há um equilíbrio delicado. Se o caso não evoluir juridicamente, a exposição pública pode ser interpretada como movimento mais simbólico do que efetivo. Se evoluir, abre-se precedente relevante na articulação penal entre os dois países em matéria tributária de grande escala. Em política internacional, cada gesto carrega múltiplas camadas. Cooperação pode significar maturidade institucional. Pode também revelar necessidade de reforçar a autoridade doméstica. A diferença está no resultado concreto e na percepção pública que se consolidará a partir dele. E nesse episódio, percepção e poder caminham lado a lado. O pedido de cooperação aos Estados Unidos não pode ser lido apenas como tentativa de prender um empresário. Ele é, acima de tudo, um gesto político cuidadosamente calculado. Ao internacionalizar o caso, o governo amplia o alcance simbólico da ação. A mensagem ultrapassa o indivíduo e alcança o sistema econômico, o mercado de combustíveis e a própria percepção de autoridade do Estado. Trata-se de afirmar que disputas bilionárias com o fisco não serão tratadas apenas como litígios técnicos, mas como questões de interesse estratégico. Ao mesmo tempo, a eficácia do movimento dependerá menos do discurso e mais da solidez jurídica. Se houver base legal consistente e cooperação efetiva, o episódio pode se tornar marco relevante na articulação contra crimes econômicos transnacionais. Se não houver desdobramento concreto, permanecerá como sinal político de curto prazo. No fundo, o que está em jogo não é apenas a situação de um empresário.
É a capacidade do Estado brasileiro de projetar força, coordenar instrumentos legais além de suas fronteiras e sustentar sua narrativa diante da opinião pública. Quando política externa, arrecadação e poder econômico se encontram, o resultado nunca é trivial. E este caso ainda está longe de produzir seu capítulo final.